Sejam bem-vindos, essa igreja ama vocês. Eu lhe convido a fazer uma oração de gratidão nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos e abrir o seu coração, faça isso agora. Vamos agradecer ao nosso Pai. Nós temos muitos motivos para agradecer. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Por isso nós somos gratos. Somos gratos pela vida, Pai. Somos gratos pelo deitar e pelo levantar. Hoje nós levantamos e uma mesa estava preparada para nós. O Senhor não deixou nada faltar. Somos gratos pelo sangue que corre em nossas veias, pela saúde em nossos ossos. Obrigada, Jesus, porque a saúde é uma conquista. E o Senhor nos entregou de graça na cruz, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. As suas misericórdias são infinitas, não tem fim. Pai, nós te damos graça, porque diante de tudo que o mundo vem enfrentando, o Senhor nos guardou. Não porque merecemos, não, mas porque o teu amor é em nós. O teu amor é por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, nosso amigo, consolador. Não há nada melhor, não há nada mais sublime que a tua presença, Espírito Santo. Nós anseiamos a tua presença. Nós queremos mais de ti, mais do teu amor. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração. Que suba com um cheiro suave as tuas narinas. Somos gratos, Deus. Obrigado por essa chuva. Obrigado por tudo. Recebe, Deus. Recebe, Pai. Aleluia. Como não amar o Deus que me amou, sempre me amou. Como não me entregar ao Deus que entregou seu filho? Não é por merecer, eu preciso depender do teu amor que me alcançou. Não é por merecer, eu preciso depender do teu amor que me alcançou. Graça, a tua graça me basta e eu viverei só para ti. Oh, graça, a tua graça me basta e eu viverei só para ti. Tua graça nos basta. Como não amar ao Deus que me amou, sempre me amou? Como não amar esse Deus? Como não me entregar ao Deus que entregou seu filho? Não é por merecer, eu preciso depender do teu amor que me alcançou. Não é por merecer, eu preciso depender do teu amor que me alcançou. Diga a ele: graça, a tua graça me basta e eu viverei só para
ti. Erga sua voz e diga ao Rei: graça, tua graça me basta. Nós viveremos para ti, só para ti. Diga graça, 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 tua graça me basta. E eu viverei só para ti. Eu viverei, declare: graça, a tua graça me basta. E eu viverei só para ti. Oh, graça, a tua graça me basta, Deus. Eu viverei só para ti. Favorecido eu sou. Favorecido eu sou. Aleluia. Tua graça nos basta, Rei. Graça, tua graça me basta. E eu viverei só para ti. Erga sua voz e declare com fé ao Rei: graça. Tua graça me basta. Sim, Pai. E eu viverei Nós viveremos, Pai. só para ti. Oh, aleluia. Oh, Graça, tua graça me basta. e eu viverei Eu viverei só para ti. Bem alto, diga ao Rei: oh, graça, tua graça me basta. E eu viverei só para ti. Oh, graça, tua graça me basta. E eu viverei só para ti. Eu viverei. Oh, graça, a tua graça me basta. E eu viverei só para ti. Favorecido eu sou. Oh, oh, oh. Favorecido eu sou. Oh, oh, oh. João fala no capítulo 1, versículo 16: e nós recebemos da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós somos gratos, Deus, porque a tua graça faz com que nós estejamos aqui te adorando. Oh, aleluia! Nós somos gratos por essa graça infinita. E nós queremos mais, Senhor, mais da tua graça. oh, Graça, a tua graça me basta. E eu viverei só para ti. Eu viverei. Oh, graça, tua graça me basta. E eu viverei só para ti. Favorecido eu sou. Oh, 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 oh. Favorecido eu sou. Oh, oh, Diga para a pessoa que está do seu lado: você
é grandemente abençoado. Você é altamente favorecido. Você é profundamente amado pelo Pai. Aleluia! Glória a Deus, vamos adorar o Rei. Aleluia! E Ele é santo, Ele é santo Deus, e não há outro, não há outro Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Ele é santo, e Ele é santo, Ele é santo Deus, e não há outro, não há outro Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Oh, 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 oh. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ele é o Rei. Levantai, ó portas eterno, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ele é o Rei. Levantai, ó portas eterno, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. E levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ele é o Rei. Levantai, ó portas eterno, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Ele é, Ele é, e Ele é. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é, ele é Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é. Ele é o Rei. Oh, 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 E levantai, ó portas, as vossas cabeças. Sim, levantai, ó portas eterno, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. E levantai, ó portas, as vossas cabeças. Sim, levantai, ó portas eterno, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Ele é, Ele é, Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é, e Ele é. Ao que está sentado
Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor ao que está sentado e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é, Ele é, Ele é. Erga sua voz e declare: Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é, Ele é, Ele é. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Leve seu pensamento ao Rei da glória. Aleluia, Tu és maravilhoso, Pai. Como é bom estar em Ti, Deus. Nosso coração está tão alegre, Pai. Maravilhoso. Pai, te adoramos. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, do Teu amor, dos Teus cuidados. Obrigado por Tua presença aqui, por Tua graça, que é suficiente para as nossas vidas, por cada família que está aqui hoje, que possam crer e sentir Tua presença. Nós estamos declarando cada domingo que estamos em Cristo. Obrigado, Jesus. Seja bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Cante conosco essa canção. Eu pertenço a Deus, minha vida está em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Cante.
Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Minha vida está em Cristo. Cante mais uma vez. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Minha vida está em Cristo. Agora que você aprendeu, cante. Eu pertenço. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Minha vida está em Cristo. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sua graça está em mim. Sua graça está em mim. Ele me amou primeiro. Sua vida foi por mim. Ele me amou primeiro. Sua vida foi por mim. Ele me amou primeiro. Sua graça está em mim. Ele me amou primeiro. Sua graça está em mim. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sua vida foi por mim. Sua vida foi por mim. Jesus reina em meu coração. Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo em meu coração. Em meu coração, Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo em meu coração. Em meu coração, Jesus reina. Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo. Cante isso. Jesus reina em meu coração. Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo em meu coração. Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo. Levante suas mãos. Declare isso nessa noite. Que Jesus reina. Ele reina em seu coração. Jesus reina em meu coração. É bem-vindo em meu coração. Reina, reina em meu coração. Jesus é bem-vindo. Jesus reina, reina
em meu coração. Jesus é bem-vindo, é bem-vindo em meu coração. Jesus reina, Jesus é bem-vindo em meu coração. Jesus reina em meu coração, é bem-vindo. Jesus reina, reina em meu coração. Jesus é bem-vindo. Ele reina, Ele reina, Ele reina em meu coração. Ele reina, Ele reina, Ele reina em minha família. Declare isso. Ele reina, Ele reina, Ele reina em meu coração. Ele reina, Ele reina, Ele reina em minha família. Declare com fé. Ele reina, Ele reina, Ele reina em meu coração. Ele reina, Ele reina, Ele reina em minha família. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina em meu coração. Ele reina, Ele reina, Ele reina em minha família. Eu quero ouvir você cantando. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina em meu coração. Ele reina, Ele reina, Ele reina em minha família. Cante isso com fé. Ele reina, Ele reina, Ele reina em meu coração. Jesus. Ele reina, Ele reina, Ele reina em minha família. Solte a sua voz e declare isso. Ele reina, Ele reina, Ele reina em meu coração. Jesus. Ele reina, Ele reina, Ele reina em minha família. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Vamos declarar isso? Eu pertenço. Eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Declare com fé. Eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. A igreja cante, eu pertenço. Eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço a Deus. Minha vida está. Vamos lá, cantemos. Eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Você aprendeu? Cante. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Nesse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera, comece a orar pela sua família agora. Coloque sua família debaixo do favor do Senhor. Pai, como igreja, nos reunimos nessa noite e declaramos que a nossa família pertence a Ti, que a nossa família está em Cristo, que
Que a nossa família desfruta de paz. Que a nossa família desfruta de cura. Que a nossa família desfruta de salvação. Que a nossa família desfruta de livramento. Que a nossa família desfruta de proteção. Que a nossa família em Cristo desfruta de todos os benefícios conquistados na cruz por causa do sacrifício de Jesus. Que toda a nossa família está devidamente guardada e protegida do Senhor. Que não há enfermos em nossas famílias, Pai. Pela fé nós declaramos saúde entrando na nossa casa. Pela fé nós declaramos a vida de Deus entrando no nosso lar. Pela fé nós declaramos a ressurreição, a vida de Deus entrando na nossa casa. Pela fé nós declaramos a consciência da justiça, a consciência do perdão, a consciência do amor. Que não haja ninguém em nossa família sentindo-se condenado ou acusado, mas nós declaramos a vida de Deus fluindo dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Pessoas salvas, pessoas curadas, pessoas restauradas, pessoas abençoadas, pessoas favorecidas, pessoas amadas pelo Senhor. Nós declaramos que a nossa família pertence a Ti. Em nome de Jesus nós oramos que a nossa família pertence a Ti, Senhor. Nós declaramos por fé: eu pertenço a Deus. Pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Não existe lugar melhor para a nossa família estar. Não existe lugar melhor do que em Cristo. Porque em Cristo nós temos acesso à salvação. Em Cristo nós temos acesso à saúde. Em Cristo nós temos acesso ao amor. Em Cristo nós temos acesso à vida de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Não é questão de merecimento, é herança. Então, sejam bem-vindos a este lugar de adoração. Em nome de Jesus. Pode se assentar no seu lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos vocês que nos visitam, sintam-se em casa. A sede é um lugar de graça e misericórdia. Lugar de pessoas felizes. Então, que essa noite seja uma noite especial para você. Que o seu coração esteja totalmente aberto para receber o Evangelho. O nosso propósito aqui é ensinar o Evangelho. É anunciar e falar sobre Jesus. Fala daquilo que Deus tem para nós. Daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Bem-vindo ao Evangelho. É por meio do Evangelho que descobrimos que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É por meio do Evangelho que descobrimos que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É por meio do Evangelho que descobrimos que somos amados pelo Pai em Cristo, de maneira alta, profunda, larga e comprida. É por meio do Evangelho que descobrimos que podemos andar de maneira digna, santa, cheia de temor e reverência em Cristo. É por meio do Evangelho que descobrimos que somos filhos que imitam o Pai, tendo como principal modelo Jesus Cristo. Fique atento ao que eu vou falar agora. É por meio do Evangelho que descobrimos que estamos completamente revestidos da armadura de Deus. Cristo é a armadura de Deus. A verdade que nos liberta é Cristo. A couraça da nossa justiça é Cristo. O evangelho da nossa paz é Cristo. O escudo da nossa fé é Cristo. O capacete da nossa salvação é Cristo. A palavra, a espada do Espírito que nós meditamos é Cristo.
Viver o Evangelho é ter acesso direto às coisas que são de cima. Viver o Evangelho é ter acesso com ousadia ao trono da graça e sem consciência de culpa, de acusação ou condenação. Viver o Evangelho é cavar vala profunda e edificar a casa sobre a rocha, que é a revelação de Jesus Cristo para nós. Viver o Evangelho é ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e praticá-la, frutificando 30, 60 e 100 por um, cada dia, cada vez mais. Viver o Evangelho é receber sabedoria e prudência para manter a lâmpada sempre acesa com o óleo do Espírito Santo. Viver o Evangelho é receber a capacidade para ser um bom mordomo na casa de Deus, alguém que serve, que ama, que está sempre disponível a fazer as coisas para Deus, nunca e jamais enterrando os seus talentos. O Evangelho não pode ser uma exclusividade dos cristãos, porque Cristo morreu por todos. O Evangelho pertence a todos, fomos alcançados por Ele, mas não é uma exclusividade nossa. O Evangelho é o único poder que pode verdadeiramente descontaminar o homem da consciência do maligno, da consciência da natureza velha de Adão e da consciência deste mundo caído e perdido. O Evangelho é a única resposta para o homem perdido. É por meio dele que o homem descobre quem é, o que pode e o que tem em Cristo. O Evangelho é a vida do próprio Deus fluindo por meio de Cristo, para que todos os que creem reinem em vida e vivam eternamente. Ei, você, o Evangelho está disponível, porque o preço já foi pago. Venha como você está. Bem-vindos ao Evangelho da graça. Nesta noite nós vamos cavar valas profundas. Jesus disse em Lucas capítulo 6, ensinando sobre parábolas, o homem que edificou a casa sobre a rocha. Mas Lucas foi o único que disse que o homem cavou vala profunda. Porque ambas as casas foram construídas em cima da areia, mas um resolveu cavar profundamente. Todas estavam no mesmo nível, aparentemente, mas um cavou. Então, cada domingo que nós estamos aqui, nós estamos cavando um pouquinho mais, nos aprofundando na revelação de Jesus Cristo. A rocha ali é a pessoa de Cristo. Cristo é a pedra principal, chamada pedra angular, é a que sustenta todas as outras pedras, que somos nós. Que o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. Sabe o que é uma pedra viva? É uma pedra que é utilizada, que serve para construir alguma coisa, que serve para levantar. Nós somos pedras vivas, porque nós construímos vida de pessoas. Nós somos pedras vivas, porque nós construímos famílias. Nós somos pedras vivas, baseado na pedra principal, que é Cristo. Então, se você está aqui hoje, com muita fome, você está no lugar certo, porque Cristo tem muito pão para nos dar nessa noite. Se você está aqui com muita sede, está no lugar certo, porque Jesus é a fonte de águas vivas, que vai saciar a nossa sede. Depois de tudo que Deus tem feito aqui, cada domingo, o mais impressionante de tudo é, quanto mais você tira de Jesus, mais Ele tem para dar. Sabe, irmãos, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, os discípulos pegavam nas mãos de Jesus. Jesus não dividiu pães e peixes, Ele multiplicou. Jesus não pegou um pão e saiu dividindo em pedaços. Não, os pães se multiplicavam nas mãos dele. Os discípulos vinham e pegavam o cesto das mãos dele. E quando mais vinham para buscar pão com Jesus, mais pão ele tinha para dar. Então, quanto mais você busca de Jesus, mais Ele tem para dar. Quanto mais cura você busca de Jesus, mais cura sai dele. Quanto mais vida você busca de Jesus, mais vida sai dele. Jesus não é um lugar onde você pega alguma coisa e daqui a pouco está faltando. Não, Ele disse para a mulher do fluxo de sangue: alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder. E a palavra grega ali é dunamis, dinamite. De mim saiu o poder de dinamite, não só de destruir o mal, mas de dinamismo, de dinâmica. Deus é um Deus dinâmico, Deus está sempre agindo, Deus está sempre operando. É por isso que Moisés diz em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mesmo que estivesse tudo escuro, Deus está sempre em movimento. Então Deus está se movimentando nesses últimos dias, abrindo a nossa visão, nos fazendo enxergar um pouquinho mais, tendo sempre Jesus como centro,
Se você olhar para Jesus, as coisas começam a acontecer. Mas se você olhar para você mesmo, você começa a sentir medo, começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para trás, começa a olhar para o lado. Por isso que João diz que devemos olhar para Jesus, dizendo no sentido de seguir Jesus. Você só pode seguir alguém que está à sua frente, você não pode seguir alguém que está atrás de você. Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem, porque conhecem a minha voz. Jesus está à frente, irmão. Jesus está quebrando cadeias, Jesus está quebrando correntes, Jesus está abrindo portas, Jesus está repreendendo o mal. Você só está desfrutando do que Jesus está fazendo. Preste muito bem atenção. Jesus está indo à frente, Ele está quebrando o poder do mal, está quebrando correntes, está repreendendo enfermidades. Você só está desfrutando do que Jesus está fazendo. Amém ou não? Então o Evangelho faz isso. Cada domingo nós estamos descobrindo quem nós somos em Cristo. E hoje, propriamente dito, eu quero começar com essa frase. É uma das frases que eu mais gosto de falar. A vida começa quando olhamos para Jesus. Guarde essa frase. A vida começa quando olhamos para Jesus. Eu não estou falando de olhar para Jesus com os olhos apenas. Eu estou falando de olhar para Jesus com os pés, de olhar para Jesus com o coração, de olhar para Jesus com os ouvidos, de olhar para Jesus com a mente. Seus pés precisam estar em direção a Jesus. Seu coração precisa estar rendido a Jesus. Seus ouvidos precisam estar obedientes a Jesus. Sua mente precisa estar submissa a Cristo. Seus olhos precisam estar em Cristo. A nossa fé é olhar para Jesus, porque a vida começa quando olhamos para Jesus. Por isso que o escritor João disse, repetindo as palavras de Jesus: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos para mim. Nós já fomos atraídos para este evangelho, nós já fomos atraídos para Cristo, e por causa disso nós só desfrutamos de tudo que Jesus já conquistou. Quando você chegou lá, Jesus já tinha vencido a batalha. É por isso que você é mais do que vencedor. Ele venceu para você ser mais. Entende o que é mais? É desfrutar da vitória de alguém. Quando chegamos lá diante do octógono do tatame, Jesus já havia vencido a luta, e nós apenas pegamos o cinto de ouro, a coroa de ouro, a medalha de ouro, o troféu de ouro, porque Jesus já havia vencido. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a vida começa quando olhamos para Jesus. Os textos que nós vamos estudar hoje, os versos são esses aqui, de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando sobre o poder da ressurreição. Não só da ressurreição de Jesus, mas da ressurreição do corpo, daquele que entrega a vida a Cristo, que quando partir para a eternidade, Jesus vai tirar o seu corpo da sepultura. O contexto é isso, o poder da ressurreição. Então vamos ler o verso 19, que são os pontos que nós vamos trabalhar hoje. Primeiro versículo 19 de 1 Coríntios 15 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Presta atenção no que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Vamos continuar lendo para a gente entender. Versículo 22. Porque em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, nosso Senhor. E 1 Coríntios 16, 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos trabalhar esses 4 pontos. Nós temos esperança em Cristo, somos vivificados em Cristo, nós amamos em Cristo. Cada verso que nós somos vida em Cristo. Então guarde cada explicação do que Deus tem para nós hoje. Cada ponto, cada reflexão, cada parte de 1 Coríntios capítulo 15. Esperança em Cristo. Voltando de novo para a gente compreender. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, como eu disse, de que Paulo está falando? De que esperança Paulo está falando? Apenas de aguardar alguma coisa, apenas de uma expectativa, como diz a palavra esperança no grego, elpis, que significa expectativa positiva, alegre de coisas boas. Expectativa positiva e alegre de coisas boas. Mas será que Paulo só está falando disso? O contexto, ele está falando de uma esperança de uma vida além daqui.
Paulo não está falando de uma vida que se limita apenas aqui. Algumas pessoas, talvez até de maneira errônea, interpretam que alguns vão viver 70 e 80 anos por causa do Salmo 90, mas eles esqueceram que o Salmo 90 foi Moisés quem falou. Nós não estamos baseados no Salmo 90, nós estamos no Salmo 91, que está baseado na revelação de Jesus Cristo, que diz o versículo 16: e Deus nos dará vida longa. 70 ou 80 anos, de acordo com o Salmo 90, é para quem está debaixo da ira, fala da lei. Aí o Salmo 91, que é o contraste, diz: se você olhar para Jesus, você tem vida longa. Mas o fato é, um dia todos vão partir dessa vida. Por isso que Paulo diz: a nossa esperança não se limita somente a esta vida. Nós temos uma expectativa maior, nós temos uma expectativa melhor, nós temos uma esperança muito maior do que aqui. Uns vão viver 100, outros 120, outros vão passar disso, não sei. Jesus está voltando, em breve Jesus volta para buscar a sua igreja, e nós vamos entender o que significa que a nossa vida não se limita só a isso aqui. Paulo está querendo dizer, estava refutando, respondendo o questionamento de irmãos que não acreditavam na ressurreição dos mortos, que não acreditavam que Cristo ia tirar as pessoas da sepultura, que não acreditavam que vidas ressuscitariam. Aí Paulo veio e trouxe uma palavra de esperança. Paulo dizendo: não, gente, vocês precisam entender, se Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Guarde o que eu vou falar aqui: se Jesus não ressuscitasse, nós não teríamos direito à vida eterna. A morte de Jesus pagou o preço dos pecados, mas o que nos deu direito à vida eterna foi a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria falsa, nós estaríamos mentindo há 2000 anos se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas Ele não só ressuscitou, como Ele vive, está sentado à direita de Deus e está presente aqui nessa noite no nosso meio. Amém ou não? Então, a ressurreição foi o que trouxe esperança. Imagina as expectativas dos discípulos esperando Jesus ressuscitar. Durante 3 anos e meio dizendo: vou morrer, vou ser castigado, vou sofrer, vou morrer, mas vou ressuscitar. Vou ressuscitar. Mesmo assim os discípulos ainda não criam. Um belo dia Jesus ressuscitou, um domingo pela manhã, aparece no meio deles, eles estavam com medo, como diz a Bíblia, entrou no meio dele como se tivesse atravessado a parede, porque diz que eles estavam de portas fechadas. E como que ele entrou? Ele atravessou a parede e usou a seguinte expressão: shalom. Quando você está comendo, Jesus vem e diz: paz, receba a paz. E mostrou a mão e disse: foi pago, recebam a paz, porque o preço já foi pago. Os discípulos não estavam com medo de Jesus ressuscitar, estavam com medo dos judeus, estavam com medo de morrer. Então Jesus entra no meio deles e diz: paz. Só para se cumprir o que está em Apocalipse, que os medrosos não herdariam o reino de Deus. Jesus: vocês não são medrosos, porque eu tenho paz para dar para vocês. Mesmo assim os discípulos ainda não confiaram. Tomé duvidou. Jesus veio só por causa de Tomé. Entrou de novo e disse: paz. Sabe, paz é muito mais do que uma satisfação que você recebe na sua alma. Essa palavra paz, shalom, Jesus falou em hebraico, porque Jesus era judeu. Ele não disse eirene em grego, ele disse shalom, que significa saúde, cura, libertação, proteção, livramento, plenitude. Tudo isso quando ele disse shalom. Para discípulos que estavam cercados de medo. Então, de que ressurreição Paulo está falando? De uma ressurreição que traz esperança. Você já imaginou que João disse que lá no céu não vai haver mais dores, não vai haver mais lágrimas? Pense comigo, João não está falando de um choro de tristeza. Guarde o que eu vou falar aqui. Porque no céu não há tristeza. Ninguém vai ficar... Alguém pode dizer assim: quer dizer que Jesus vai enxugar nossas lágrimas lá no céu, pastor, quando a gente ficar triste? Não. Ele vai enxugar suas lágrimas lá no céu, porque você vai ficar admirado de tanta beleza que você vai ver. Ele vai enxugar suas lágrimas e você vai dizer: como que eu não sabia disso? Ele é tão belo, ele é tão lindo. A presença dele vai ser tão forte que as lágrimas vão descer e ele vai enxugar. Não é de dor, é de alegria. No céu não há dor, não há choro, não há sofrimento. Então, de que esperança que nós estamos falando? Que em breve Jesus voltará para levar a sua igreja. Sempre quando você encontra alguém que diz: meus avós já diziam que Jesus ia voltar, posso te garantir que hoje está mais perto do que ontem e amanhã estará mais perto do que hoje. Jesus está voltando.
E a nossa esperança é a volta de Jesus. Não há esperança nesse mundo. O sistema do mundo é caído. Tiago diz que é maligno, é diabólico, é carnal. Mas em Cristo há esperança. Por isso que mesmo no mundo nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo. Então vamos ver, de que esperança Paulo está falando? Olha o contexto. A ressurreição de Cristo trouxe poder à nossa pregação. 1 Coríntios 15:14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas como nós cremos que Ele ressuscitou, então a nossa pregação tem poder. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Não é o que eu penso, não é filosofia, não é sociologia, não são as ciências humanas. É o Evangelho que é o poder para transformar, para salvar. Quando Ele ressuscitou, Ele trouxe poder à nossa pregação. E Paulo continua dizendo: a ressurreição de Cristo trouxe vida à nossa fé. 1 Coríntios 15:14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O que ele está querendo dizer? Do que adianta pregar se Jesus não ressuscitou? Do que adianta crer se Ele não ressuscitou? Mas Ele ressuscitou. Por isso que a nossa pregação tem poder e a nossa fé tem poder. Não estou falando de fé para crer apenas. Estou falando de fé como estilo de vida. O seu estilo de vida cristã, a fé como justiça. Você vive para Cristo, para glorificar a Cristo. Isso tem poder. Tudo isso eu estou falando para você entender o que significa a esperança em Cristo, dentro desse contexto. A ressurreição de Cristo trouxe a liberdade do poder dos pecados. Olha o que diz 1 Coríntios 15:17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só. Ele não só ressuscitou para nos dar vida eterna, mas como ressuscitou para dizer assim, ó, de fato vocês estão perdoados. Está confirmado, eu ressuscitei, eu paguei a dívida. Está aqui o recibo divino, é o meu sangue. Então, se Ele não ressuscitou, os nossos pecados não foram perdoados. Mas como Ele ressuscitou, nós recebemos poder para levar uma vida santa. Aí ele continua dizendo: a ressurreição de Cristo nos deu vida eterna. 1 Coríntios 15:18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Veja que Paulo está respondendo às perguntas dos irmãos. Os irmãos de Corinto tinham muitas dúvidas. Olha, Jesus não ressuscitou. E Paulo disse: ok, então se Ele não ressuscitou, parem de pregar. Se Ele não ressuscitou, a fé de vocês é vã. Se Ele não ressuscitou, vocês ainda estão cheios de pecados. E se Ele não ressuscitou, os que morrem pereceram. Mas graças a Deus que todos os que morreram em Cristo, segundo Paulo, estão apenas dormindo. Sabe, irmãos, a eternidade é muito diferente do que a gente pensa. Paulo usa a expressão dormir para você entender que o indivíduo que morreu há 2000 anos, quando abriu os olhos para ele acabou de morrer. O tempo não passou para ele. Foi coisa rápida, mas já faz 2000 anos. Pedro, Paulo, João, todos os apóstolos morreram há 2000 anos. E quando Jesus voltar e ressuscitá-los, é como se eles tivessem acabado de dormir. Um leve sono. Mas Paulo está respondendo a pergunta dos irmãos e dizendo: se Ele não ressuscitou, os irmãos que já dormem pereceram. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou e nós vamos encontrar todos esses homens. Claro, o primeiro que eu quero encontrar lá é Jesus. O resto a gente vai ter tempo depois. Porque o céu sem Jesus não é céu. Se alguém um dia dissesse para mim, tentasse me convencer: você vai para o céu, mas não vai encontrar Jesus. Não quero ir para lá, eu só quero ir para lá porque Jesus vai estar lá. Abraão é muito legal, Isaac muito bom, quero conhecer todos esses homens, mas eles vão entrar na fila, porque o primeiro que eu quero conhecer face a face é Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu por mim, foi Ele que deu a vida por mim. Eu quero poder olhar nos seus olhos e contemplar aquilo que João tentou dizer: seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve. Da sua boca saiu uma espada, que é a palavra de Deus. Na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você já imaginou quanto poder João estava tentando falar na nossa linguagem há 2000 anos? Para a gente entender hoje que o rosto de Jesus brilha mais do que o sol de meio-dia. Cientistas descobriram que tem uma luz que, se a pessoa olhar para essa luz, ela fica cega imediatamente. Mas eles colocaram essa luz diante do sol, ela se torna um ponto preto. E Jesus brilha mais do que o sol. O profeta Isaías chegou a dizer que na sua vinda o sol vai se envergonhar de tanta glória que ele tem.
Então você se alegra de que Jesus ressuscitou para te trazer uma esperança de uma vida melhor, não só aqui, mas na eternidade? Jesus ressuscitou para vir nos buscar, para nos levar para sempre, para morarmos com Ele nas mansões celestiais. Então, tudo isso para a gente entender o que é a esperança em Cristo. A ressurreição de Cristo nos trouxe esperança. Então, veja bem, nós não estamos vivendo nesse mundo, irmãos, como que desesperados. Nós não estamos vivendo no mundo como que largados. Você encontra muitas pessoas com medo, muitas pessoas assustadas com tudo que está acontecendo. Mas pense no que eu vou te falar. Você não está largado. Jesus está com você. Por quê, pastor? Porque o Senhor está dizendo não. Minha palavra não significa nada. É o que Ele disse. Mateus capítulo 20, versículo 28. 28, 20. Eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias inclui feriado, todos os dias inclui dias de escuridão, todos os dias inclui dias bons ou dias ruins. Todos os dias, para mim, é todos os dias. Jesus estará comigo e com você todos os dias. Quando eu estiver me sentindo fraco, Ele vai estar comigo. Quando eu estiver me sentindo forte, Ele vai estar comigo. Quando eu estiver vencendo, Ele vai estar comigo. Quando eu estiver tentando perecer, Ele vai estar comigo. É o que me dá garantia, é o que me traz esperança. É porque Cristo está comigo, está contigo. Então, o que é a esperança em Cristo? O que significa ter esperança em Cristo? A sua ressurreição nos trouxe esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, como alguns dizem, morreu, acabou. Se a nossa esperança se limita somente a isso aqui, não é esperança, é desespero. Porque o contrário de esperança é desespero. Mas graças a Deus que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Ainda que as pessoas vivam muito, mas é tudo muito rápido, tudo muito breve, nada comparado com a eternidade que Deus tem para nós. Então a nossa vida não se limita só a isso aqui. O nosso coração precisa se alegrar, porque vai se cumprir o que Paulo disse. Quando Jesus voltar, nós vamos entender na prática o que é esperança. Porque a esperança não traz confusão. Todas as vezes que você ouve uma mensagem que gera confusão na sua mente, é porque Cristo está fora da mensagem. Vou falar de novo. Todas as vezes que você ouve uma mensagem, ouve um hino ou qualquer coisa que traz um desespero, que rouba a sua paz, é porque Cristo está fora da mensagem. Porque Paulo diz que a esperança não traz confusão. E Cristo é a esperança da glória. Todas as vezes que eu ouço uma mensagem sobre Jesus, meu coração se enche de esperança, mesmo vivendo num mundo desesperado. Todas as vezes que eu ouço uma mensagem sobre Jesus, meu coração se enche de esperança, mesmo num mundo caído. Mesmo que o homem seja mau, meu coração se enche de esperança, porque Jesus está voltando para cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu há 2000 anos. Para Ele, foi ontem. Foi muito rápido, porque Jesus está na eternidade, Ele não está preso ao tempo. Então vamos entender, o que Paulo quis dizer? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Confúcio disse: eu não sou o caminho. Maomé disse, Buda disse, conheçam a verdade. Maomé disse, eu não sei o sentido da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos esperança. A nossa mensagem não é uma mensagem baseada em doutrina de homens. A nossa mensagem não é uma mensagem baseada no que o homem pensa, no que o homem acha. É no que é eterno. É no que Cristo deixou para nós. Então o que enche meu coração e o seu coração de esperança? Cristo em nós. Vamos lá, aí Paulo continua dizendo, se nós limitarmos a nossa vida somente a isso aqui, nós somos mais infelizes do que todos os homens. Então o que nós aprendemos até aqui? Que em Cristo, a ressurreição de Cristo nos trouxe poder à nossa pregação, vida à nossa fé, libertação do pecado, vida eterna e esperança. Para a gente entender a esperança em Cristo, nós precisamos entender tudo isso aqui. Porque Paulo fala de esperança no contexto da ressurreição do corpo, da volta de Jesus. Você já imaginou como que isso é grande, como que isso é poderoso? Um indivíduo que, se você for procurar, não existe mais nada dele. Uma ordem que Jesus vai dar no céu,
todas as partes do corpo vão voltar ao lugar. Veja como isso é poderoso. E seremos iguais a Ele, Paulo diz. Seremos iguais a Ele. Vamos viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Vamos estar com Jesus aqui, daqui a pouco estamos em outro lugar, porque o nosso corpo será transformado. Paulo diz que esse corpo corruptível, que se corrompe, vai ser revestido, vai viver sem corrupção. Esse corpo mortal vai ser imortal. Tudo por causa da esperança que nós temos em Cristo. Então repita comigo essa oração: em Cristo eu tenho esperança. Olha o que diz ainda aqui, o conceito de esperança. O que é esperança? É a expectativa positiva e alegre de coisas boas. Essa é a definição grega para a esperança. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, Jesus está voltando, então tem uma expectativa positiva e alegre de coisas boas. Porque grandes coisas estão por vir a nosso favor. Não só no tempo que viveremos aqui, mas para sempre. Aí olha o que diz Romanos 5,5. Aqui a graça dupla, 5,5. 5 é o número da graça. Ora, a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então toda esperança que traz confusão não é esperança, é desespero. Por isso que Paulo está falando em Romanos: a esperança não traz confusão. Pelo contrário, ela tira a confusão da nossa mente. Ela abre a nossa mente, faz a gente enxergar além. A gente começa a enxergar as coisas com uma nova expectativa de vida. Preste muita atenção aqui, ó. Alguns cristãos ainda hoje, dentro da igreja, estão com a expectativa negativa sobre a vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque ainda não entenderam que esperança eles têm em Cristo. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, seu coração se alegra com a vinda de Jesus e não medo da vinda de Jesus. Os cristãos da nossa época, irmãos, tanta esperança que Jesus voltasse no seu tempo, mas não voltou. E Paulo acreditava que Jesus voltaria no seu dia, no seu tempo. Ele disse assim: os mortos ressuscitarão primeiros, mas nós os vivos, ele se inclui, seremos arrebatados. Agora Paulo não está mais nos vivos, agora Paulo está nos mortos. Tinha tanta expectativa de que Jesus voltasse naquele dia, porque a mensagem do século I era: Jesus está voltando, alegrem-se, façam festa, celebrem. Nós estamos falando do Rei dos Reis. Então a igreja tem que se encher de alegria e não de tristeza. Agora, por que alguns cristãos se enchem de tristeza? Vou explicar. Porque eles estão com a consciência do pecado e não com a consciência da justiça. Porque estão com a consciência de que estão com o pé no inferno e não no céu. Porque a mente deles está tão confusa, está tão complexa, está tão bagunçada, que qualquer hora eles acham que estão caminhando para o inferno. Eles não têm consciência do céu e sim do inferno. Eles não têm consciência do perdão e sim do pecado. Não têm consciência da salvação e sim da condenação. Não se sentem santos e sim pecadores. Até na hora que participam da ceia, se sentem tão miseráveis que não se sentem dignos. Mas se começar a entender quem eles são em Cristo, o coração vai começar a bater mais forte e começar a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o nosso coração se alegra. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos entrar no trono da graça com ousadia. Como que alguém vai entrar com ousadia tendo dúvida? Não, é quem tem certeza. Só entra com ousadia no trono da graça quem tem certeza. Nós já temos uma certeza estabelecida no nosso coração, que em Cristo nós temos esperança. Então a esperança que temos em Cristo não traz confusão, porque o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. O segundo ponto que nós vamos estudar é esse aqui: vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por causa do pecado de Adão, todo mundo morreu. As pessoas morrem hoje não é porque elas pecam, é por causa do pecado de Adão. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Paulo chega a dizer que ele é o primeiro Adão. Adão significa homem vermelho, homem do barro, barro vermelho. Adão, em hebraico, significa barro, vermelho. E o último Adão, Paulo nem diz nem segundo. Algumas Bíblias dizem segundo, mas o correto é o último, que é para não abrir espaço para um terceiro. O último Adão, que é Cristo, por meio de Cristo nós temos vida. Então pense bem, toda a humanidade caiu com Adão. Toda a humanidade.
A justificativa está lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembre-se que esse não é o tema principal. Esse é uma justificativa do verso anterior. Porque vocês são justificados pela graça, porque todos pecaram. Claro, Deus só pode justificar quem é pecador. Deus não pode justificar quem é santo. Mas nós isolamos o versículo 23 e jogamos para todo mundo, dizendo, viu? Todos pecaram e destruídos estão da glória. Por quê? É uma justificativa do que Deus fez antes. O que Jesus fez? Se justificou pela graça. Por que ele se justificou? Porque todos pecaram. E por que todos pecaram? Porque em Adão todos caíram. Veja bem, Adão pecou em pleno jardim de delícia, Éden. Jesus venceu o jardim de Getsemane. Deus trabalha na legalidade. O pecado começou no jardim do Éden, o homem comendo. No jardim de Getsemane, Jesus venceu. Então todos morreram em Adão, mas todos os que creem recebem vida em Cristo. Por isso que Paulo diz em Romanos 5,17, ele fala que a morte entrou por causa de um só homem, Adão. Aí ele usa a seguinte expressão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Morremos em Adão, mas entregamos a nossa vida a Cristo. Automaticamente, irmãos, é imediato. Saímos da morte para a vida. Então, não há mais consciência de pecado em nós. Não há mais consciência de morte em nós. Porque agora estamos vivos. Por que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, as pessoas começaram a rir dele? Porque elas entendiam de morte. Mas Jesus entendia de vida. Então, enche o seu coração de alegria, porque em Cristo você foi vivificado. O que é vivificado, pastor? É avivado, trazido da morte para a vida. E vamos entender alguns princípios importantes sobre o que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Porque assim como em Adão, por causa de Adão, todos morreram, todos morrem. Assim também, ou da mesma maneira, todos serão vivificados em Cristo Jesus. Adão pecou, todo mundo morreu. Não tem bom, não tem branco, não tem moreno, não tem azul, não tem rosa, não tem nacionalidade. Todos, por causa de Adão, morreram. Mas todos os que creem, por causa de Cristo, recebem vida e vida em abundância. Vida eterna e vida em abundância. Vamos lá. A vivificação, que é a ressurreição, o que Deus, é o avivamento que Deus gerou no nosso espírito, aconteceu quando ainda éramos fracos. Presta atenção nesse detalhe, versículo 5, 6 de Romanos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Escute isso. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Aqui está o detalhe. É para você entender, é para eu entender, é para nós entendermos que Jesus não morreu pelos fortes. E Paulo não está falando de fraqueza de pecado. Quando Paulo usa a expressão fraqueza, ele fala de incapacidade. Então diz assim, ó, quando Cristo morreu, nós ainda éramos fracos. A vivificação aconteceu quando ainda éramos pecadores. Olha o que diz Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não fazia sentido Jesus morrer por quem não é pecador. Por isso que quando Jesus morreu, nós ainda éramos. Escuta, éramos. Agora nós somos santos. Em 13 cartas, Paulo escreveu, 7 vezes ele diz, aos santos de Roma, aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos da Galácia, aos santos de Filipos, aos santos, e não aos pecadores. Não estou dizendo que não temos pecado, estou dizendo que somos santos. O pecado não nos define mais. Santidade é o nosso estado. Pecado
é o momento. Às vezes estamos pecadores, mas não somos pecadores. Eu costumo sempre usar essa seguinte ilustração. Principalmente em seminário, eu pergunto para as pessoas: você já fez pipoca algum dia? Sim, você faz pipoca, mas não é pipoqueiro. Você já cortou carne algum dia? Sim, corta carne, mas não é açougueiro. Você já fez bolo algum dia? Fez bolo, mas não é confeiteiro. Portanto, você peca, mas não é pecador. Porque agora você é santo. O que muda, pastor? Sua consciência, seu relacionamento com Deus. Você não se sente mais distante de Deus. Deus longe, Deus lá em cima e eu aqui. Não, agora o teu relacionamento é de filho e pai. A natureza de Cristo está em nós agora. Agora nós temos a consciência de que somos santos, fomos santificados em Cristo Jesus. Porque nós somos tirados da morte para a vida. Então isso gera poder. Isso gera poder para quê, pastor? Para continuar vivendo uma vida santa. Aqui está o problema, porque a maioria das pessoas interpreta isso. Agora eu já sou santo, sou salvo pela graça, posso fazer o que eu quiser. Não entendeu nada. Romanos 6,14 diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ora, quem está debaixo da graça tem poder sobre o pecado. Não vive mais escravo do pecado. Nós não estamos lutando para ser santo. Eu não estou subindo um degrau hoje para ser santo. Meu nível de santidade nunca aumenta, sempre será o mesmo. O que aumenta é a consciência de santidade. Cada dia a minha consciência aumenta. Mas amanhã não serei mais santo do que hoje. Porque no dia que Jesus nos vivificou, Ele mudou por dentro. O que Jesus ressuscitou em nós, irmão? Foi o nosso espírito. Porque o nosso espírito estava morto em Adão. Por isso que Paulo fala que nós nascemos de novo. Se alguém está em Cristo, a partir de Cristo, posicionado em Cristo, é nova criatura. Ele não disse: daqui a 9 meses vamos fazer o curso para nascer de novo. Não existe. Entregou a vida a Cristo, nasceu de novo. Imagine a criança que acabou de nascer, o pai dizendo: vamos fazer um curso para você nascer. Nasceu, está pronto, nasceu. Isso é o Evangelho. Quando você começa a entender isso, você começa a ter poder sobre o pecado. Você começa a ter poder sobre o inferno. Você começa a ter poder sobre o mal, sobre toda a consciência errada que foi impregnada em nossa mente. Tudo aquilo que roubou a nossa fé. É essa expressão que eu uso. Conversando com a pastora essa semana, quando a gente começa a entender o Evangelho, a gente diz assim: meu Deus do céu, quantos anos eu fui roubado. Roubado de verdades que estavam aqui, escritas aqui, mas parece que alguém jogou areia em cima e eu não consegui enxergar. Mas Jesus veio e nos revelou que através dele nós somos vivificados, nós viemos da morte para a vida. É uma nova natureza agora. O que está dentro de você agora? Sabe o que está dentro de você agora? A natureza de Cristo. Duas naturezas não podem ocupar o mesmo espaço. Pastor, de vez em quando eu quero pecar. Não tem nada a ver. O pecado está em nós e não sobre nós. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. Se a gente entender isso, a gente vive a vida como Deus quer. Então, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A vivificação aconteceu quando ainda éramos inimigos de Deus, Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, por que inimigos? Porque Deus nos tratava com a lei. A lei nunca se rende a nós. A lei não se dobra até você. Você pode ser um crente, mas se você furar o sinal e alguém te multar, você vai ter que pagar a multa, porque a lei não pergunta se tu é crente. Ela não se dobra a você, mas a graça vem até você. Aqueles homens trouxeram aquela mulher em João capítulo 8, a lei não se rendeu àquela mulher, eles queriam matar aquela mulher, mas Jesus se rendeu, Jesus se dobrou diante daquela mulher, porque a graça vem até a nossa miséria. A palavra misericórdia no latim é miseris cordis, que significa que a misericórdia de Deus vem onde está a nossa miséria. O coração cordis vem a nossa miséria. Então Jesus desceu até a nossa miséria. Por isso que diz que a lei foi dada.
A graça veio. Tudo que é dado pode ser rejeitado. Mas Jesus veio até nós, em pessoa. Aí ele diz assim, ó, porque se nós, quando ainda inimigos de Deus, nós éramos inimigos por causa da lei. Por causa do pecado de Adão, todo mundo se tornou inimigo de Deus. Aí Deus encontrou uma maneira de nos reconciliar com Ele, por meio de Cristo. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, sereis salvos pela sua vida. Como que Deus nos reconciliou? Não havia possibilidade de ninguém se reconciliar com Deus por conta própria. Ah, pastor, se eu guardasse todos os mandamentos, impossível, ninguém jamais cumpriu. Só Jesus. São 10 mandamentos, são 613 preceitos de Moisés. 365 diz não, 248 diz faça. Não faça e faça. Ninguém cumpriu. Por quê? Para revelar ao homem, apenas a lei só tem esse propósito, revelar o pecado. E automaticamente, quando ela revela o pecado, ela revela ao homem a necessidade de um Salvador. Por isso que Jesus veio. Para quê, pastor? Para nos tirar do poder do pecado. Então nós não somos mais inimigos de Deus. Agora não é só Abraão que é chamado amigo de Deus. Jesus disse em João capítulo 15 que não nos chamaria mais de servos, e sim de amigos. Guarde o que eu vou falar aqui. Você é servo por opção, mas você é filho por condição. Paulo vai dizer assim: vocês não são mais servos, e sim filhos. Ele está falando servos da lei, servo de um sistema. Agora vocês são filhos de Deus. É por isso que Jesus nos ensinou na oração dominical, dizendo: Pai nosso. Porque agora nós temos um Pai. Muito mais do que nosso Deus, muito mais do que nosso Senhor. Ele é nosso Pai. A vivificação aconteceu quando ainda estávamos mortos. Olha o que diz Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então o que aprendemos até aqui? A vivificação aconteceu quando éramos fracos. Jesus nos vivificou, Deus nos vivificou quando ainda éramos fracos. Ele nos vivificou quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus e quando ainda éramos mortos. A pergunta é: o que nós fizemos? Éramos fracos, éramos pecadores, éramos inimigos de Deus e estávamos mortos. O que um morto faz? Entendeu o que é o poder do Evangelho? Nós estávamos mortos. Aí Cristo nos deu vida. Vitória em Cristo. 1 Coríntios 15:57. Vamos entender. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. De que vitória Paulo está querendo falar? Vamos entender o contexto. Em Cristo temos vitória sobre a morte. 1 Coríntios 54:58. Está escrito assim: e quando este corpo corruptível, esse corpo físico, a matéria, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo está citando Isaías 25. Lá em Isaías 25, versículo 8, está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Que morte Paulo está falando? Morte física. O último inimigo a ser vencido é a morte física. Deus entende que a morte é um inimigo. Jesus não chorou diante da morte de Lázaro só porque ele era amigo de Lázaro. É porque Jesus sabia que a morte é um inimigo. Deus não planejou o homem para morrer. Deus planejou o homem para ter vida. Aí vem Paulo e diz assim, ó, que a morte foi tragada pela vitória. Pela vitória de quem? De Cristo. Ele está citando Isaías. Agora ele está citando Oséias, aqui, ó. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O aguilhão é o ferrão, é como se fosse aquele ferrão do escorpião. Ele está citando Oséias capítulo 13, versículo 14. O aguilhão da morte é o pecado. Olha aqui, ó. A força do pecado é a lei, não é a graça. Porque a lei revela o pecado e o pecado se torna grande. A graça mostra o pecado e como sair dele.
Aí continua. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele conclui dizendo isso aqui para os irmãos, porque os irmãos estavam confusos. E aí, vamos ressuscitar ou não vamos? Temos vitória sobre a morte ou não temos? O que vai acontecer, Paulo, quando morrermos? Esse corpo vai acabar? E aí, o que acontece daqui para frente? Olha a palavra que Paulo dá, a palavra final. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Firmes em quê? No que eu acabei de dizer para vocês. Vocês vão ressuscitar. Vocês têm uma vida melhor de Deus para vocês. Vocês têm esperança em Cristo. Deus tem grandes coisas para vocês. Sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo conclui orientando os irmãos a se continuarem firmes. Continuem firmes, porque não acaba aqui. Está só começando. O que Deus tem para vocês está só começando. Não acaba aqui. Continuem firmes, sejam inabaláveis, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Veja que Paulo não disse aqui quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Ele disse: o trabalho de vocês não é vão. Trabalhem, porque no Senhor todos vocês serão recompensados. Paulo fala de uma ressurreição do corpo de toda a igreja. Ele está falando para uma igreja que ele teve muitos problemas, muitas dificuldades de ensinar. Uma das igrejas que Paulo mais teve dificuldade de ensinar foi a igreja de Corinto. Os irmãos eram muito problemáticos. Na hora da ceia eles brigavam. Um trazia um banquete, o outro não trazia nada. Mas sabe o que Paulo disse para esses irmãos? Vamos aprender com o professor Paulo. Talvez se fosse eu, ou se fosse qualquer um de nós, chamava os irmãos de sem vergonha. Vocês são um bando de sem vergonha? Vocês não têm o que fazer na vida de vocês, não? Fazendo vergonha para os outros, uma mesa cheia aqui, enquanto o outro ali não tem nem um caldo da caridade para tomar. Por que vocês estão fazendo isso? Sabe o que ele diz? Meus irmãos, olha só a especialidade. Vocês sabiam que vocês são santos? Olha como que Paulo tratava conflitos. Vocês sabiam que vocês são santos? Primeiro elogia. Vocês sabiam que vocês são santos? E que o Espírito de Deus habita em vocês? É como dizer para o filho assim, ó: você fez isso, você fez aquilo. Nunca diga o que ele fez sem antes dizer quem ele é. Meu filho, você é muito inteligente, você é muito sábio, portanto, não faça isso. Paulo tratava essa igreja cheia de atrito. Ora ele estava no templo, daqui a pouco ele estava lá no templo de Afrodite, de Apolo. Aí Paulo vem e reúne todo mundo dizendo: vocês são santos, o Espírito Santo habita em vocês. Por que vocês vão ainda buscar outros deuses? Mas por que Paulo não agrediu os irmãos? Porque Paulo entende que a natureza daqueles irmãos, mesmo que eles estivessem cometendo erros, era santa. Ele não podia negar. Eles estavam apenas confusos com situações. Eles tinham acabado de aceitar a Cristo como Salvador. Tudo para eles era novidade. E Paulo disse: vocês são santos. Portanto, ele conclui a primeira carta, aqui na verdade é o capítulo 15, dizendo: ó, fiquem firmes de tudo que eu já ensinei para vocês. Sejam constantes. Não se abalem com nada. Não aceitem outra notícia. Mais ou menos semelhante ao que ele disse para os irmãos da Galácia, no capítulo 1 de Gálatas. Ele disse assim: eu me admiro, irmãos, de que vocês saíram tão depressa do evangelho para um outro evangelho. De que ele está falando? Vocês saíram de Cristo e voltaram para Moisés. Por que vocês fizeram isso? Voltem para Cristo. Ainda que um anjo anuncie um outro evangelho, Paulo disse: seja maldito. Esse é o conselho de Paulo para essa igreja. Então, em Cristo somos mais do que vencedores, Romanos 8,37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo sempre triunfamos. Olha o que está em 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós sempre triunfamos e por meio de nós o Senhor manifesta a fragrância do seu amor, o seu poder, a sua graça se manifestando.
Vitória em Cristo. Então o que nós aprendemos nesse ponto? Que temos vitória sobre a morte. Sempre triunfamos e que somos mais do que vencedores. E o último ponto, amar em Cristo. 1 Coríntios 16, 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. A maneira de amar em Cristo é pelo fruto do Espírito. Observe esse detalhe aqui. Espírito com E minúsculo. A maioria das Bíblias tem o E maiúsculo. Porque Paulo não está falando do Espírito Santo. Ele está falando do Espírito do homem. É só analisar o contexto. Ele vai dizer assim, ó, o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Desde quando o Espírito Santo está lutando contra a minha carne? Então Paulo está falando do meu espírito, que vive em guerra contra a natureza de Adão, que de vez em quando quer ressuscitar, mas eu sei que ela está morta. Porque no grego não aparece maiúsculo e minúsculo, é sempre minúsculo. E como que eu sei se é Espírito Santo, se é Espírito do diabo, se é Espírito do homem? O contexto. O contexto é claro, obra da carne, homem, fruto do Espírito que nasceu de novo. Como que eu sei que é o Espírito Santo? Como que eu sei que é o Espírito do homem, pastor? É simples. Jesus disse em Mateus 7, vocês vão conhecer pelos seus frutos. E Jesus disse em João capítulo 15, se vocês estiverem em mim, vocês darão fruto. Então entenda que ele está falando do fruto do espírito humano. Agora, esse espírito humano pode produzir fruto sem Deus? Claro que não, porque nós estamos em Cristo. Cristo é a videira. Nós estamos nele, por isso nele somos frutíferos. Ele disse, eu sou a videira, vocês os ramos. Por isso em mim vocês dão muitos frutos. Então como que eu vou amar uma pessoa em Cristo, pastor? Entendendo que todos os elementos do fruto do Espírito já estão em mim. Já ouviu alguém dizer assim, eu não tenho paciência? Não, todos temos, não exercemos. Ah, eu não tenho amor? Todos temos, não exercemos. O fruto já está em nós. É fruto no singular, com 9 características. É como se você estivesse comendo uma laranja e tivesse substâncias, vitamina C, vitamina a casca tem isso, o suco dá isso. É um fruto só que Deus gera em nós, com essas novas características. Então qual é a maneira principal de amar? Pelo fruto do Espírito. Eu chamo isso aqui de caráter de Cristo. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo, porque Cristo é amor, Cristo é alegria, Cristo é paz, Cristo é longânimo ou paciente, Cristo é benigno, Cristo é bondoso, Cristo é fiel, Cristo é manso, Cristo tem domínio próprio. Olha o detalhe. E contra estas coisas, quais coisas? Essas aqui, não a lei. Porque a lei está lutando contra as outras coisas, as obras da carne, e não contra o fruto do Espírito. Você vai encontrar essas expressões na Bíblia: obras da carne, fruto do Espírito, obra das trevas, fruto da luz. Tudo que é obra é esforço. Vamos fazer a obra, é esforço. Agora, é fruto do Espírito. Uma outra coisa que eu gosto muito de ensinar nos nossos cursos é isso aqui, ó. Pastor, eu tenho dificuldade de amar. Entenda isso. Amor é fruto. Você nunca vai ver uma mangueira sofrendo para produzir manga, porque naturalmente ela produz manga. Se Jesus habita em você, naturalmente você vai amar. Não se sinta obrigado em amar. Não se sinta obrigado em perdoar. Não se sinta obrigado em ser paciente, benigno. Não. Cristo está em você? Naturalmente. O fruto vai se desenvolver. É natural. Como nós vivemos debaixo de uma consciência de esforço, estou me esforçando para amar, pastor. Eu tenho que suportar em amor. Pensa que suportar aqui é de tolerar. Paulo está falando de suportar, de servir de base para alguém. Suporte para que ninguém caia. Esse púlpito suporta a minha Bíblia para que ela não caia. Então até a nossa vida serve de suporte para alguém. Quando eu entendi isso aqui, quando eu entendi a diferença entre ser frutífero e viver debaixo de obra, de esforço, a minha mente, com relação às coisas de Deus, ó, anos-luz. Porque agora eu entendo que o fruto do Espírito que Jesus gerou em mim, no meu espírito, é tudo isso aqui. Foi gerado por Ele, em mim.
Por isso que Paulo diz que nós somos um com Cristo. É como se você misturasse café com leite, não dá mais para separar. Depois que misturou café com leite, não separa mais. Porque agora você e Jesus são um só. Um só. Paulo diz que quem se une com o Senhor, torna-se um com Ele. Olha como o Evangelho é poderoso. Então o que nós aprendemos hoje? Que em Cristo nós temos esperança. Que em Cristo nós somos vivificados, recebemos uma nova vida. Que em Cristo somos vitoriosos. E que em Cristo nós amamos. Ninguém pode amar se não for em Cristo. O amor vai se tornar esforço, obra. Agora, se for em Cristo, vai fluir naturalmente. Até os inimigos a gente ama em Cristo. A gente ora por eles, a gente abençoa, dobra o joelho e ora pela vida das pessoas. Pessoas que de alguma maneira nos fizeram algum tipo de mal. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então não estou me esforçando para amar ninguém. Eu não estou lutando contra o ódio. Guarde essa reflexão aqui, ó. A igreja, a vida toda, tem lutado contra o frio. Basta se aproximar do calor. Se você se aproximar do calor, o frio vai embora. Cientistas chegam até a dizer que não existe frio, existe ausência de calor. Não existe ações malignas, literalmente. Existe a ausência de Deus. Deus está ausente. Então não lute contra o ressentimento, se aproxime do amor. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Eu não preciso me aproximar do frio, não. Me afastar, não. Se aproxime que o frio vai embora. É natural. Uma coisa anula a outra. Não lute contra a escuridão. Se aproxime da luz. Quando o Evangelho faz isso aqui em nós descobrimos que a nossa vida se torna mais bela. A vida se torna mais leve, sabia? Você se enche de esperança. Cada dia um dia melhor. Perdoar para você não é mais, será que devo? Não, é natural. Amar, mas não é, será que devo? É natural. Servir, será que devo? É natural. Porque em Cristo você tem esperança, você nasceu de novo, você é vitorioso, você ama em Cristo. Imagine o poder que tem o Evangelho. Por isso que disse no início que só o Evangelho tem poder de transformar pessoas. Não estou falando de igreja, não estou falando de religião, não estou falando de mensagens humanas, aquelas que Paulo resolveu abrir mão de tudo. Paulo disse: eu abro mão de tudo isso, só para anunciar para vocês o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós entendemos que em Cristo tudo se torna mais esperançoso, quando nós entendemos que em Cristo tudo se torna mais vivo, quando nós entendemos que em Cristo somos sempre vencedores, em Cristo somos sempre vencedores, e que em Cristo nós sempre vamos amar, aí sim estamos começando a entender o Evangelho. O rio está disponível, irmãos. O anjo manda você entrar no rio. O rio está aí, mas quem entra é você. Você decide se a água fica no tornozelo, no joelho, nos lombos ou águas profundas. O Espírito Santo é o rio, eu decido entrar. Agora não se preocupe se você vai se limpar ou não, porque o rio vai te limpar. Apenas entre. Não se preocupe, como que eu tenho que fazer, pastor, para me limpar? Não se preocupe, apenas entre no rio. O rio limpa a sua maneira de andar, o rio limpa a sua maneira de se render, o rio limpa a sua maneira de se movimentar. Para que lado eu me movimento? O rio muda a sua maneira de andar em coisas profundas. Jesus é o rio de Deus. O Evangelho transforma. Assim como transformou a minha vida, está transformando a sua, vai transformar a sua família, porque em Cristo, irmãos, as coisas ficam mais claras. No coração brota uma alegria, brota uma fome, uma sede por mais de Deus. Como sempre falo para os jovens aqui, antes de nós cearmos, guarde isso. Vocês meditaram na palavra essa semana? Pastor, eu estou uma semana sem meditar na palavra, estou dando um exemplo. Não sinta-se acusado porque não leu a Bíblia essa semana. Sinta-se com muita fome.
incentiva você a ler a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia não vai para o céu. Crente que não ora não é crente. Está quanto tempo sem orar? Uma semana? Sinta-se com muita fome. O Pai te espera. Não é ler a Bíblia que as coisas mudam. É procurar entender que cada palavra dessa aqui, ó, João 6,63. As palavras que vos digo são espírito e vida. Pegue sua ceia aí. Pegue o kit da ceia. Você já pode ir abrindo, preparando. O Evangelho tem poder. Pegue a ceia. Vai abrindo. Deixe tudo preparado, tudo pronto. Aguarde um momento. Para os irmãos que nos visitam, nós temos o hábito de cear todo domingo, porque entendemos que a ceia não é uma liturgia, a ceia é uma revelação. E acredite, os irmãos de Atos ceavam todos os dias. Se eles fossem em 10 casas, eles ceavam 10 vezes. Pastor, eu posso reunir minha família e cear? Pode. Foi assim que a igreja começou. Foi assim que ela começou. Quando você lê lá em Atos, partir do pão é a ceia. Você vai ver essa expressão em Atos muitas vezes. E eles partiam o pão de casa em casa. Todo dia. E nós ceamos aos domingos. Todo domingo nós ceamos. Porque nós temos uma revelação sobre a ceia. Nós temos um entendimento. Nós não achamos que a ceia é para trazer uma consciência de pecado. Nós entendemos que a ceia é isso aqui, ó, que nós somos totalmente curados e totalmente perdoados. Eu vou ler um verso para você. Acompanhe, fique com o kit aberto. Somente acompanhe. Chegar em casa você estuda esse capítulo. Êxodo capítulo 29, versículo 20 diz assim: e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta direita da orelha dos seus filhos, e também a ponta direita do dedo das mãos, e também dos pés. Agora olhe para cá. Aqui fala da consagração do sacerdote. Como que eles eram consagrados? Como que eles eram separados para Deus? Moisés matava um carneiro, simboliza o sacrifício de Jesus. Lembra que eu falei domingo passado? Sempre quando você vir na Bíblia o pão, o óleo e o suco, agarre isso porque isso é importante. Dentro do contexto fala do pão que é molhado ao azeite e o sangue do animal. Aqui temos o Jesus morrendo, o sangue derramado e o Espírito Santo revelando a consciência. O óleo fala do Espírito. Mas preste atenção na consagração. O que acontecia? Moisés matava um carneiro e melava o sangue do carneiro com o dedo e passava na orelha direita do sacerdote e de todos os seus filhos, os levitas, no polegar direito da mão direita. Então, claro, o polegar direito tem que ser da mão direita. E o polegar do pé direito. Você diz, para que isso, pastor? Para que esse ritual todo? Vou te explicar por quê. Porque consagração a Deus significa quando seus ouvidos estão rendidos para ouvir somente o que Jesus tem a dizer, quando sua mão trabalha para a glória dele, e quando seus pés andam na direção dele. Aqui aponta para o sacrifício de Cristo, mudando sua maneira de ouvir, mudando sua maneira de servir e sua maneira de caminhar. Sangue na orelha, sangue na mão, sangue nos pés. Nada na Bíblia por acaso, tudo tem significado. Então, pelo sangue de Jesus hoje, receba uma revelação nova nos seus ouvidos.
de que você é totalmente curado, totalmente perdoado. Receba a revelação nas suas mãos para trabalhar, para produzir para Deus, e nos seus pés para andar sempre em direção onde Jesus está. Onde Jesus está. Repita-se comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido em meu lugar. Eu não merecia, mas mesmo assim o Senhor morreu em meu lugar. Pelo teu corpo eu sou totalmente curado. Pelo teu sangue eu sou totalmente perdoado, totalmente curado, totalmente perdoado. Agora preste atenção mais numa coisa antes de você cear. É muito importante você sempre entender primeiro o sangue. Por isso que Isaías 52 está antes de Isaías 53. Isaías 52 fala que nós somos comprados sem dinheiro. Fala do sangue de Jesus. Isaías 53 fala do sacrifício do corpo de Jesus. E lembre-se que primeiro Jesus suou sangue antes de ter a sua carne rasgada. Por que eu estou dizendo isso? Se você não tiver a consciência do perdão, você não recebe a cura. É por isso que tem muita gente doente dentro da igreja. É porque elas não se sentem perdoadas. Ah, mas o meu pecado é muito grande. Nada maior do que o sangue de Jesus. Nada além do sangue. Quando você entender que o sangue cobre todos os pecados, no seu corpo a cura acontece. Pode acreditar no que eu estou falando, não só cientificamente como biblicamente. Se você não se sente perdoado, você não recebe cura. Por isso, mais importante de tudo, sinta-se perdoado e receba saúde no seu corpo. Amém? Participe da ceia, coma e beba com alegria. Come e beba. Come e beba. Você que já participou da ceia, fique de pé, por favor. Deixa o copo aí na cadeira, não tem problema. Aleluia. Com essa revelação que nós recebemos, que o sangue foi colocado na orelha, que Deus está ungindo, consagrando a nossa maneira de ouvir agora. Agora vamos colocar os nossos ouvidos somente para o Evangelho. Que Deus está consagrando as nossas mãos, que nós vamos produzir, trabalhar para Ele. E que Deus está consagrando os nossos pés, mudando a nossa maneira de andar, que vamos andar sempre onde Jesus está. Se você puder, levante suas mãos, feche os seus olhos. Esse é o momento de adorar a Deus com suas palavras, adorar a Deus com seu coração, adorar a Deus por sua fidelidade, por sua bondade, adorar a Deus por sua graça, porque o Evangelho nos torna pessoas livres. A vida acontece quando olhamos para Jesus. Se existe alguma enfermidade no seu corpo, seja curado agora em nome de Jesus. Se existe alguém na sua família enfermo, eu declaro a cura agora em nome de Jesus. Não importa se a pessoa mora com você ou mora em outro lugar. Onde essa pessoa estiver agora, não há distância no mundo espiritual, não há fronteiras. Nós declaramos saúde em nome de Jesus. Nós declaramos a vida de Deus, porque em Cristo nós somos totalmente curados e em Cristo nós somos totalmente perdoados. Adore a Deus com suas palavras, glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus pela sua vida, glorifique a Jesus pelo seu perdão, glorifique a Jesus pela sua saúde. Mesmo que tenha alguma enfermidade, declare que você é saudável. Mesmo que exista algum erro, alguma falha, declare que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. João disse: filhinhos, eu quero que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele nos defende diante de Deus. Jesus não está diante de Deus nos acusando, Ele está diante de Deus lembrando que o preço já foi pago. O Espírito Santo está intercedendo por nós, lembrando que o preço já foi pago, trazendo a consciência, porque Jesus diz que Ele é o Espírito da verdade, Ele nos levaria a toda a verdade. O Espírito Santo está nos levando a toda a verdade de quem nós somos em Cristo, o que temos e o que podemos. O Evangelho transforma vidas, o Evangelho transforma pessoas.
O Evangelho cura, o Evangelho restaura, o Evangelho salva, o Evangelho limpa, o Evangelho purifica. Eu convido você a entrar no rio agora. Não se preocupe, o rio vai te limpar, o rio vai te curar. Pela fé, entre nesse rio que desce do trono de Deus, esse rio que alegra a cidade de Deus, chamado Jesus. Ele é o rio, Ele é o rio. Adore o Senhor com suas palavras, aleluia. Uou! Te adoramos, Jesus. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Minha vida está em Cristo. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Levante as vozes. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Minha vida está em Cristo. Eu sou filho de Deus. Está ficando bonito, cante. Eu sou filho de Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Cante mais uma vez. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Minha vida está. Agora que você já aprendeu, cante mais uma vez. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Minha vida está. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Minha vida está. Mais uma vez, eu pertenço a Deus. Cante a Ele. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Minha vida está. Ele me amou primeiro. Cante conosco. Ele me amou primeiro. Sua graça está em mim. Sua graça está em mim. Ele me amou primeiro. Sua vida foi por mim. Ele me amou primeiro. Sua vida foi por mim. Sua vida foi por mim. Ele me amou primeiro. Sua graça está em mim. Ele me amou primeiro. Sua graça está em mim. Sua graça está em mim. Ele me amou. Sua vida foi por mim. Ele me amou primeiro. Sua vida foi por mim. Sua vida foi por mim. Jesus reina. Oh. Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo. É bem-vindo em meu coração. Jesus reina. Jesus reina. Cante. Em meu coração. Jesus é bem-vindo. É bem-vindo em meu coração. Em meu coração. Jesus reina.
reina, oh, em meu coração. Jesus é bem-vindo. Eu quero ouvir a igreja cantando: Jesus reina em meu coração. Cante. Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo em meu coração. De novo. Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo, é bem-vindo. Levante suas mãos e cante: Jesus reina, Jesus reina. Jesus reina em meu coração. Jesus é bem-vindo em meu coração. Jesus reina em meu coração. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Cante. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha vida está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha família está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha família está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha família está. Declare com fé. Eu pertenço a Deus. Minha família está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha família está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Minha família está em Cristo. Eu pertenço a Deus. Não importa o quão escuro esteja lá fora, pertencemos a Deus. Oh, nossa família está em Cristo. Não tenha medo, sua família está em Cristo. Não tenha medo, sua família está em Cristo. Não tenha medo, sua família está em Cristo. Seja curado, seja curado. Sua família está em Cristo. Abençoado, sua família está em Cristo. Favorecido seja, favorecido. Sua família está em Cristo. Seja amado, sim, seja amado. Não tenha medo, não tenha medo. Sua família. Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a nossa família está em Cristo. A nossa família está em Cristo, guardada, protegida, abençoada, favorecida, amada. Você pode desfrutar saúde no seu corpo. Você pode desfrutar da vida de Deus no seu corpo. Você e toda a sua família. Todos aqueles que ouvem esta mensagem sejam curados. Deus tem a melhor década de nossas vidas.
A Bíblia fala de anos restituídos. Não significa que os anos perdidos vão voltar. Não, não é isso. É que daqui para frente você vai viver os melhores anos de sua vida. Os melhores anos de sua vida. Eu tenho profetizado aqui a melhor década de nossas vidas. Não importa quantos anos foram roubados, Deus vai nos restituir a melhor década. Deus vai nos dar. Sabe por quê, irmãos? É simples. É porque nós estamos em Cristo. Ore assim comigo. Diga: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado pelo meu Pai. Pelo meu Pai. Amém? Tudo a ver com Ele, nada a ver comigo. Tudo para Ele. Ele é Deus. Aplauda o Espírito Santo, aplauda Jesus. Aleluia! Bem forte! Jesus!